Salve, salve, galera do Primeira Série. Deixa eu me ajeitar aqui porque tem que ficar bonitinho para vocês e tal. E aí? Beleza, vamos lá dar continuidade aqui a esse nosso material, né? As nossas aulas no YouTube, que vocês apreciam tanto, que vocês comentam tanto. Estamos aí, juntos mais uma vez para iniciar agora a segunda unidade do livro 2, né? No caso, a unidade 5. Continuando, né? É um assunto derivado lá do primeiro, ainda sobre geologia, ainda sobre aquela montagem geológica, formação, estruturação do planeta Terra, né? Então, continuamos aqui. Estamos aqui presentes e falando sobre geologia. Assunto bem interessante, né? Bem legal. Vocês dão toda vez que a gente está trabalhando lá na aula remota, você dá uma risadazinha quando a gente fala alguma coisa relacionada à geologia, né? Mas, enfim, é um material que, com o tempo, você vai gostando, vai paquerando, namorando, quem sabe até casar, né? Futuramente ser um professor, ser algo ligado ao bacharel aqui dessa disciplina. Mas, vamos lá. Bora lá. Geologia e relevo no mundo, né? Agora trabalhando especificamente das formas, né? Da superfície da Terra, né? Como é que elas se formaram, como é que elas foram criadas, elas advêm de quê, né? Que fenômenos participam desse tipo de situação aqui, de questão. Então, vamos lá. A primeira imagem que aparece aí no livro de vocês, na página 27, é esse camarada aqui, ó. Caramba, o que é isso aqui? É um mar de lama, né? Isso aqui é bem... Vocês aí pesquem as ideias aí para visualizar o que é isso. Então, aqui nada mais é, galera, de que uma formação, né, de terra, uma formação geológica proveniente de um fenômeno vulcânico, vulcanismo, tá? Você pode estar se perguntando, caramba, e esse branco aqui, o que é? Será que é dejetos, né? Será que é cocô de passarinho? Não, galera, isso aqui é a neve, tá? Isso aqui são regiões de grandes altitudes. Então, mesmo, olha só o paradoxo meio absurdo aí, né? Mesmo você tendo altas temperaturas aí, né, em uma região vulcânica, não é o caso desse aqui já foi extinto, né? Esse fenômeno vulcânico já foi extinto há muito tempo. Mas você tem altas temperaturas, como essas altas temperaturas, elas podem levar a uma região com neve em cima. Aqui está relacionada às altitudes, tá? Está relacionada ao relevo, né? Ao monte, a cordilheiras. Então, quanto mais alto, isso é interessante no relevo, quanto mais alto, quanto maior é a elevação, menor é a temperatura, né? Há uma regrinha aqui, a cada 1 quilômetro para cima, né? A cada 1 quilômetro em elevação, você tem a diminuição aí de 6,5 graus. Então, quanto mais você subir, logicamente, vai faltar ar em você, mas você vai sentir aquele friozinho gostoso. Será que compensa? Então, vamos lá. Então, aqui é uma cadeia vulcânica, né? Formada através do fenômeno vulcanismo. Firme? Galerinha, mete a cara no objetivo aqui, ó. Detone esse cara, busquem o que ele tem de importante para o conteúdo da unidade. É sempre importante você entender, interpretar, tirar as palavras-chave aqui do objetivo, tá ok? E aqui eu já dei uma pincelada para vocês estarem fazendo no livro de vocês aí, tá? Grifando o que é de importante, o que é mais relevante, enfim. Galera, vamos iniciar essa unidade com esses caras aqui, modeladores e escultores. Olha só, modeladores, né? Parece um artista aí. Realmente, a nossa natureza, ela é uma artista, né? Ela molda, ela esculpe, né? Toda a nossa superfície, de modo que a gente encontra, às vezes, uma arte, né? Você vai entender que, por exemplo, eu acho linda a cordilheira do Himalaia, a sua formação, né? Você tem uma foto ampla aí da cordilheira do Himalaia, você vê que algo natural, que coisa natural bela. Então, realmente, o ser superior, né, ele nos proporcionou uma visão linda, bela, de toda a nossa natureza. Ainda bem, né? Galera, vamos lá. Então, você tem aqui os modeladores e escultores do relevo. Quem são esses caras, né? Quem são esses indivíduos aí? Será que são pessoas? Não, é algo natural. Você tem os agentes internos e os agentes externos. Você tem internos endógenos, no interior da Terra. Então, são atividades, são agentes que agem no interior da Terra para que mude a superfície. Caramba, o cara é mágico, ele está dentro da Terra e faz com que a sua superfície se transforme. É mais ou menos isso.
Se você quiser considerar o agente interno um mágico, pode ficar à vontade. E o agente externo são aquelas forças, o agente, aquele indivíduo que age acima da superfície, né? Na superfície terrestre, não mais dentro. Nesse caso, o externo, o agente externo, é considerado também o agente exógeno. Então é importante vocês grifarem esse danadinho bem aqui, ó. Agentes internos, endógenos, e agentes externos, exógenos. Firmeza? Vamos avançar esses danados aí. Primeiramente, vamos trabalhar o endógeno, o interno, o mágico, tipo o Ronaldinho Gaúcho aí do futebol. Olha só, esses caras, eles têm 3 tipos. Então, os agentes internos, endógenos, eles são formados através de 3 tipos. Você tem o tectonismo, né? Tectonismo, ou seja, ali o balançar, ali a dinâmica das placas tectônicas, a transformação, a evolução. Deixa eu pegar uma palavra bem interessante para vocês identificarem ali. Rapaz, será que eu vou ficar... Pô, tá ruim, hein? Deixa eu ver. Deixa eu colar aqui do material de vocês. As placas, a deriva, galera, pelo amor de Deus, a deriva continental, as placas tectônicas, elas obedecem ao calor, às altas temperaturas de seu manto, fazendo com que essas placas se movimentem, né? A deriva continental é isso, a movimentação dessas placas continentais na superfície, né? Da litosfera. Você tem também o vulcanismo, esse fenômeno aí tranquilo, altas temperaturas no interior da Terra, né? Pressão do interior da Terra, você precisa de uma saída, precisa de uma frecha, né? Uma rachadura, e através dessas rachaduras, através dessas aberturas, você tem um fenômeno vulcânico surgindo, aparecendo, né? Aquela coisa maravilhosa. A pessoa tomar um banho lá de baixo? Nunca. Tá? E o outro tipo, galera, são os terremotos. Tá? É uma força mais abrupta, né? mais radical, mais forte, mais ligeira ali, que faz com que aconteçam até alguns desastres, né? A sociedade, ela não gosta nadinha desse tipo de fenômeno, né? Com certeza. Galera, em termos de tectonismo, você vai ter 2, tá? Você vai ter 2. O primeiro é o orogênese. Esse camaradinha bem aqui, ó. Orogênese. O que é a orogênese? É quando você tem o choque de placas tectônicas, e esse choque de placas tectônicas faz com que uma região se erga, suba, e a outra olha adentra. Então você tem aqui, ó, um conflito, né? Uma área da placa sobe, formando nesse caso as grandes cadeias montanhosas do Himalaia, dos Andes, por exemplo, as rochosas, e a outra vai descendo. Você vai ver o exemplo desse camaradinha daqui a pouco, a Índia, o continente indo-australiano, indo de encontro ao continente asiático, formando lá a famosíssima, né? A espetacular cadeia do Himalaia. Vamos ver daqui a pouco. E você tem esse outro camarada aqui, que é a epirogênese. A epirogênese, ela é o erguimento, ela é vertical, tá? Lembra que a orogênese, ela é horizontal, você tem ali o contato, conflito, né? No caso da epirogênese, você tem o movimento de forma vertical. Então, esse movimento, ele pode ser positivo, quando é para cima, se erguendo, e ele pode ser negativo, caindo, né? Você tem um movimento das placas, a dinâmica terrestre ali, em algum momento você vai ter uma queda dessa placa, né? Uma queda dessa litosfera, desse pedaço de terra. Aí, enfim, um exemplo para me mostrar para vocês com relação a esse fenômeno é ali, a cadeia montanhosa dos Alpes escandinavos, por exemplo, ali na Suécia, Noruega, né? Que você tem um erguimento de uma grande cadeia montanhosa. Aí você tem um positivo. E o negativo é quando você tem a queda. A queda também é perto, os Países Baixos, aquele país lá, a Holanda, que está lá na Europa, que fica abaixo, que incrível, né? Abaixo do nível do mar, ele é provocado por esse fenômeno aqui, epirogênico, e é negativo, né? Já que você tem uma queda, tá? Então, voltando aqui, esse danadinho aqui, esse camarada, quando ele é orogênico, ele tem um contato, né? É horizontal. Aqui, ó, o exemplo dele. Tá aqui a Índia maravilhosa, aqui ela indo, né, dando em cima lá da grande massa continental
asiática, aqui ela está mais próxima, aqui está paquerando e aqui já está namorando, ó galera. Esse namoro teve um resultado que é justamente a formação da cadeia montanhosa do Himalaia. Então você tem duas grandes placas tectônicas se chocando. Pá! Quando você tem esse fight, quando você tem esse conflito, né, uma brigando com a outra ali, é aquele negócio árduo, aquela briga, aquela disputa, então você tem um erguimento de uma cadeia montanhosa. Boa parte dessa terra ainda está em movimento, nesse choque, uma parte vai para o interior, né, para o manto, e a outra vai se erguer, tá bom? Esse aí é o fenômeno orogênico, formação do Himalaia. Beleza, atividades vulcânicas, lembra dos 3 tipos de fenômenos? Então, atividade vulcânica, tranquilo, galera. Você tem uma abertura, você tem uma frecha, você tem um espaço para que o manto, para que a pressão da Terra saia de seu interior, ela vai provocar esse fenômeno. Um grande exemplo são as meso-oceânicas, né? Olha só, você vai lembrar ali na primeira unidade que você tem um afastamento. A partir da Pangeia, você tem a movimentação das placas tectônicas, você tem a deriva continental. Palavrinha que me sumiu ainda agora há pouco. A deriva continental. Então, essa deriva continental, ela pode se afastar, né? Ser divergente, e ela pode ser convergente quando ela se atrai. Isso é material lá do futuro. No caso no movimento divergente, você tem a América do Sul e a África se afastando. No que eles estão se afastando, você tem uma meso formada entre esses dois continentes. Ou seja, ele está se abrindo, né? Quando ele vai se abrindo, ele vai abrindo também uma rachadura, uma brecha. Sei lá, vocês procurem essa palavra aí mais interessante para utilizar da formação do vulcão. Quando você tem a abertura, quando você tem um afastamento dos continentes, você tem uma potencial formação vulcânica. Tanto em relação a isso, que a maior quantidade de formações vulcânicas do fenômeno vulcanismo, ele é encontrado dentro do oceano, tá? Dos meso-oceânicos, tanto do Atlântico, do Pacífico. Se você pensar bacaninha aí, direitinho, você vai lá nos países que pertencem à Oceania, as ilhas da Oceania, são países formados por ilhas vulcânicas, né? Com exceção ali da Austrália, com exceção da Guiné. Então, são países formados pelo fenômeno vulcanismo. E aqui você vai encontrar, na Atlântida também, você vai encontrar esse processo, esse fenômeno na Islândia, lá no noroeste europeu. É uma ilha formada do fenômeno vulcanismo. Tá? E isso é bem natural, galera. Eu estava até vendo uma formação vulcânica bem próxima ao Japão. Algumas dão certo, tem vulcões aí que se formam, né, que a sua terra emerge e passam 2 anos ela some. Bem natural. Assim também como tem alguns que vão se formando e viram até ilhas emergidas, né? Elas são formadas ali eu tenho o Havaí, tenho a própria Islândia também, uma ilha, Nova Zelândia, estava tentando lembrar essa danada aí, Nova Zelândia, enfim, tá certo? Então, vamos embora. E os terremotos? Os terremotos são formados justamente pelo movimento de forma abrupta, né? Uma falha tectônica, geralmente, né? O contato ali entre os limites das placas tectônicas. Aí vai aquela perguntinha que não quer calar, né? O Brasil, ele tem possibilidade de ter um fenômeno desse, terremoto? Olha, terremoto em grande magnitude, né? Aquele grau elevado lá de acidente geológico? Não. Mas o Brasil tem lá os seus pequenos tremores de terra, né? Recentemente, há uns 2 anos atrás, nós sentimos, demos uma balançada, uma surfada na terra. Mentira, nem chegou a ser isso tanto, nem chegou a isso tudo. Foi uns 2,7 graus na escala Richter, que foi sentido de leve por algumas pessoas, né? Onde foi? O que aconteceu? Onde foi o epicentro disso? Lembrando, epicentro, galera, epicentro é onde esse fenômeno ocorre na superfície, tá? Aqui, ó, pertinho das casas e tal. O hipocentro é onde ele acontece no interior da Terra, é ali na falha, ali na quebradeira mesmo. É onde inicia toda a parada, é onde inicia esse fenômeno. Então, o nosso epicentro, que foi sentido há 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos, foi lá na Venezuela, lá naquelas regiões mais ali que você tem uma área mais conflituosa de placas tectônicas. Tá, mas é só assim que acontece no Brasil? Não.
também nós poderemos ter pequenos tremores de terra formados através de falhas tectônicas. Não que você tenha um limite, é tipo assim, você tem uma laje qualquer e essa laje ela quebra no meio ali, só uma quebradazinha de leve. Ali é uma pequena falha tectônica. E essa falha tectônica, ao acontecer a formação da Terra, a deriva continental, ela pode, no movimento, rachar, quebrar e provocar alguns abalos sísmicos, né? Por exemplo, provocar pequenos terremotos. Tá firme? Então, olha, aqui você tem toda a projeção de um terremoto, né? A sua formação inicial, hipocentro, a sua formação na superfície, tá? O epicentro, as ondas sísmicas, né? Onde todo esse tremor vai alcançar. Lembrando, quanto mais distante do hipocentro, menor é a sensibilidade em relação a esse fenômeno. E, enfim, em relação aqui você tem a formação de um escarpa. A falha foi tão forte, tão profunda, que você teve um afundamento de uma placa na placa tectônica e você teve o erguimento de outra. Às vezes, né, o terremoto ele pode causar aqui essa grande falha tectônica, fazendo com que o relevo se transforme, né? Lembrando, é endógeno, isso acontece no interior. Tanto os três tipos anteriores, os dois tipos, que é o tectonismo, o vulcanismo e o terremoto, eles são provocados por agentes endógenos, agentes internos. Isso acontece no interior da Terra. Beleza. Agora vamos entender esses camaradas aí, né? Os exógenos ou os externos, ou seja, aqui aparentemente à nossa volta, né? Esses caras eles estão aí nos rodeando. Então esses agentes, por exemplo, dizer dois aqui para vocês bem basicão, né? A água, né, através da precipitação, através do fluxo de um rio, das marés, a água é um desses agentes e o próprio vento é o outro, tá? Então esses dois caras eles vão modular, eles vão esculpir, né, a nossa superfície, tá? De que forma? Vamos lá. Ó, a água ela pode pela chuva, ou seja, ela vai batendo, né? Aquela brincadeira, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é mais ou menos isso, a chuva, aí vai moldando, vai tirando os sedimentos da rocha. Fluvial, né? Pelos rios, marinho, mares e oceanos, e o próprio glacial, tá firme? E você tem o vento, que é a formação eólica, tranquilo? Então os agentes externos é o mais facinho, é só você lembrar da água e só você lembrar do vento. Até para a gente fazer um trabalho aí bem dinâmico, uma práticazinha, né? Se eu jogar água em vocês, o que acontece, né? Se eu pegar um ventilador aí que 200 km por hora, colocar na direção de vocês, o que acontece? Será que vai desprender sedimentos? Enfim, aí aqui está uma situação, né? Uma atividade de como esses agentes externos podem atuar na superfície terrestre. Então aqui você tem o escorrimento dessa água, né? O escorrimento desses sedimentos ali que está numa grande cadeia montanhosa, e eles obedecem ali a lei gravitacional até chegar no nível mais baixo, formando ali as planícies, formando sedimentos de planície, enfim. Aqui você tem do mar, né, da maré, indo de encontro ao continente, né, você tem a força do mar, das marés, né, as ondas. Aqui você tem do rio, né, batendo aqui, provocando o fenômeno de erosão, enfim. Aqui você tem no vento, ó galera, falei para vocês que os caras são artistas, olha o que o vento faz aqui, olha o que o vento esculpe para nós aqui. Tu vai pensar que é um camarada que foi lá, né, num martelinho ali, numa prática e criou tudo isso. Não, isso aqui foi o vento, milhões e milhões de anos desgastando esse material, né, desprendendo aqui sedimentos, erodindo esse material e transportando esse material e depositando em outro lugar. Tá? Tranquilo? Beleza? Aqui, ó, aqui é uma região de planície, né? Uma região onde é formado devido à formação de sedimentos, de bacias sedimentares, regiões mais baixas, mais próximas aos mares, próximo ao litoral oceânico. E, beleza? Isso aqui é interessante. Isso aqui eu coloquei justamente para mostrar esse modelo para mostrar esse modelo o desgaste, né? Você tem aqui os agentes. Esse camaradinho aqui, claro, é figurado. Pense aqui que é o vento e a água batendo na rocha, desprendendo, né? Tirando os sedimentos rochosos. Ou seja, tirando aquela capa ali da rocha, milhões e milhões de anos atuando nesse sentido.
Então ele pega esse material sedimentar, né, esses sedimentos, e transporta para a área mais baixa. Está bem aqui o camarada, ó. É como se você tivesse aqui, ó, um caminhão trazendo todo esse sedimento, né, e depois ele é depositado nas áreas próximas ao nível do mar. Então, esse depósito é a acumulação, né? É o sedimento depositado, formando aí as bacias sedimentares. Né? Por isso que eu falei para vocês, ó, vai de cima para baixo, o desgaste, a erosão, o transporte e depois a compactação desses sedimentos. Tá? Tranquilo. Galerinha, para finalizar o nosso material, eu tenho aqui a formação da estrutura geológica no planeta. Então você tem, através do seu período, do seu tempo geológico, é sempre bom lembrar isso, eu estou falando aqui de 4,6 bilhões de anos de formação, né, para ter essa configuração toda. Eu tenho os escudos brasileiros, que são aquelas rochas mais antigas. Eu tenho os dobramentos modernos aqui em amarelo, ó. Esses dobramentos modernos é o quê? É o conflito ali, é o choque das placas tectônicas. Esse choque, esse movimento convergente, né? Essa briga, essa disputa, esse UFC aí, ele vai causar o crescimento das cordilheiras, vai causar ali o crescimento dos dobramentos modernos. E essa parte em verde, que vocês têm no livrinho de vocês, é justamente as bacias. Então veja como é que funciona. De uma região mais alta para uma região mais baixa. Então ela é desgaste, erosão em cima, transporte, né, no meio do curso, e embaixo é a finalização, o acúmulo, né, o depósito, é a compactação desses sedimentos, formando aí as bacias sedimentares. Tá firme? Aí aqui é algo para a gente discutir, só um modelozinho do Brasil, que mostra como é que isso funciona. Você tem o Planalto das Guianas, uma região montanhosa. Olha, isso aqui lembra, lá da nossa primeira aula, isso aqui são as nossas rochas mais antigas, né? Elas foram desgastadas por milhões e milhões de anos, no caso aí até bilhões, né? Você tem 3 bilhões,8 anos de formação desses platôs aqui, dessas rochas mais antigas. E a planície é justamente uma bacia mais nova, né? Só não é mais nova do que os dobramentos modernos. Tá firme? Galerinha, no mais, discutiremos, né, argumentações aí, debates lá nas nossas aulas remotas. Um grande abraço para vocês.